Presidente, as senhoras e senhores deputados, e em especial a senhora eurodeputada Lídia Pereira, agradeço muito as informações que aqui nos traz. E as questões que queria colocar estão alinhadas com as áreas que acompanham mais de perto no Parlamento Europeu, a área dos assuntos económicos e a área do ambiente, saúde pública e segurança alimentar. Relativamente à primeira área, como já se disse, é para todos evidente que a resposta da União Europeia à crise, para ser eficaz, tem de ser uma resposta em grande escala, por um lado, e tem de ser uma resposta rápida, por outro lado. Em grande escala já se viu o que é, a ação do BCE, do Eurogrupo, a proposta da Comissão Europeia do Plano de Recuperação da Europa, representam na sua totalidade quase 5% do PIB europeu, o que é de facto um valor muito substancial. Já no que se refere à rapidez da resposta, isso é o que ainda vamos ver. Para Portugal, cujo investimento público depende em mais de 80% dos fundos europeus, se a resposta europeia à crise, a resposta efetiva no terreno, for muito protelada, isso pode ser, de facto, dramático. E, nesse sentido, o próximo Conselho Europeu tem de emitir um sinal claro sobre a rapidez da resposta, caso contrário, pode perder-se a confiança que, entretanto, se conquistou no último mês. Sobre o aspecto da rapidez da resposta, a senhora deputada já aflorou essa questão, mas pedia-lhe que a aprofundasse, por exemplo, no que toca à atitude das diversas famílias políticas no Parlamento Europeu e a sua ligação com os respectivos governos, que têm uma atitude mais crítica, diríamos assim, relativamente à proposta da Comissão Europeia. Gostava também que nos desse a sua perspectiva sobre o tema dos recursos próprios da União Europeia, que incluem uma parte do IVA, não muito significativa, mas incluem de facto, e a este respeito queria aproveitar a oportunidade para felicitar pela qualidade do trabalho que realizou neste domínio, no âmbito dos relatórios sobre a fuga ao fisco, designadamente nas compras online, trabalho, aliás, que é reconhecido unanimemente no Parlamento Europeu como sendo muito positivo. Relativamente à segunda área, uma área muito vasta, que vai do ambiente à segurança alimentar, eu gostava de particularizar a minha questão na questão da segurança alimentar, que nas circunstâncias atuais assume uma importância fundamental para a Europa. De facto, em consequência da crise pandémica, surge, a par do desafio da dupla transição energética e digital, o novo desafio da resiliência e de reforço da capacidade de gestão de crises, sejam elas decorrentes de catástrofes naturais, acidentes ambientais, cibercrime ou pandemias, como é o caso naturalmente. É um novo desafio que passa pela garantia da soberania europeia em equipamentos, em medicamentos, na energia e, obviamente, pela garantia da soberania alimentar. E quando falamos de soberania alimentar, a nível europeu, e sublinho a nível europeu, falamos de soberania das cadeias de produção e das cadeias de abastecimento e também na sua dupla acessão de food safety, segurança alimentar, e de food security, soberania alimentar propriamente dita. E é aqui que nós, neste domínio, entendemos que as propostas da Comissão Europeia são claramente insuficientes para que Portugal possa ajudar a vencer o desafio da resiliência no que à agricultura e alimentação diz respeito. Ao contrário do Governo, que diz que está tudo bem, dando a entender que desde que ganhe no bolo total não se importa de perder na agricultura, no desenvolvimento rural e no mundo rural em geral. E porquê é que digo isto? Antes da pandemia, o Governo dizia que a proposta de quadro financeiro plurianual era péssima para Portugal, porque cortava brutalmente nas verbas do desenvolvimento rural. Já nem falo na política de coesão. Agora, depois da pandemia, a mesma proposta de quadro financeiro plurianual passou a ser boa só porque é dito que aqueles cortes são compensados pelo Plano de Recuperação da Europa. Mas isso não é verdade. O reforço do FEADER, o Fundo para a Agricultura e Desenvolvimento Rural, que aliás a senhora eurodeputada há pouco referia, previsto no Plano de Recuperação, esse reforço não chega nem molha para uma transição justa, fala-se da transição justa em termos energéticos, tem-se falar também na transição justa no setor agrícola, não chega nem molha para uma transição justa que os agricultores estarão obrigados para se cumprirem as metas do Pacto Ecológico Europeu e das suas duas peças fundamentais neste domínio, que são a estratégia do Prado ao Prato e a estratégia da biodiversidade. Não estão em causa, claro, os objetivos, o que colocamos em causa é a insuficiência dos instrumentos para se atingirem esses objetivos. E, portanto, Portugal, ou melhor, os agricultores portugueses, perdem em dois tabuleiros. Vêem reduzida de uma forma brutal as suas verbas para o desenvolvimento rural no quadro financeiro plurianual e, por outro lado, perdem nas verbas previstas no plano de recuperação, porque elas são claramente insuficientes para as novas obrigações que passarão a ter e que decorrem do Pacto Ecológico Europeu. E pedi à senhora eurodeputada que nos desse a sua perspectiva também sobre esta questão, particularmente no que se refere à soberania alimentar. Muito obrigado, Sr. Presidente.